Quase a totalidade da população brasileira afirma: a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. A crise já está batendo na porta e o Senado virou um palco de uma das maiores brigas políticas dos últimos tempos no Brasil. O alvo, um dos caras mais poderosos do país. O pedido, impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O que está rolando nos bastidores vai muito além de briga entre oposição e governo. Aqui estamos falando de um confronto direto com o Supremo Tribunal Federal. Tem acusações de abuso de poder, desequilíbrio entre os poderes e no meio disso tudo a defesa da democracia está em jogo. Hoje, senadores resolveram bater de frente com o que chamam de superpoderes do STF. Mais de 150 deputados e 30 senadores se uniram nessa jogada inédita. Agora o Senado precisa decidir se vai deixar isso andar ou enterrar de uma vez. Será que o impeachment vai para frente ou vamos ver mais um daqueles arquivamentos que somem do mapa? Agora você vai acompanhar de perto o pronunciamento dos senadores e entender o que está acontecendo nesse embate de gigantes. Fica ligado, porque o que você vai ver pode realmente mudar o rumo do Brasil. Detalhando o novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes que está sendo apresentado. Quem fala agora é o senador Marcos Rogério. Ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, né, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje e pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade da apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que todos nós tivemos, por parte do presidente do Senado Federal, foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos, para averiguar, verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário. A denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando de forma muito serena que qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal
a prerrogativa que a lei já o dá, do plenário do Senado Federal poder deliberar sobre essa questão. É, em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje. Bom, boa tarde. Antes de passarmos aqui para os senhores deputados, que são os autores, né, da peça, além dos cidadãos que subscreveram, eu queria fazer aqui uma reflexão com os senhores, de maneira muito rápida. Nós temos mais de 150 deputados que subscrevem a necessidade de apresentarmos um processo de impedimento contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos mais de 30 senadores que já anunciam a sua posição de que, de fato, há abuso e desequilíbrio na relação entre os poderes, o que atinge de morte a democracia brasileira. A reflexão que faço com os senhores é de que esse é um momento extremamente desafiador. O que está em jogo é o Estado de Direito. Nós, da oposição e os independentes, deveríamos estar discutindo, e eu concordo, a situação do Brasil. Nós deveríamos estar fazendo aqui a oposição a um governo perdulário, inconsistente, inconveniente, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, um governo populista. Mas nós estamos aqui discutindo a questão do equilíbrio entre os poderes. Nós estamos aqui discutindo as ações individuais de um indivíduo que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e que se arvora em xerife da nação. Eu me lembrava e queria repartir com os senhores uma expressão que dizem que foi do Luís XIV, onde ele falava: o Estado sou eu. Me parece bastante similar à forma como o ministro Alexandre tem se comportado. Vejam que o episódio do dia 8 de janeiro, lamentável sobre todos os aspectos, mas que convalida essas arbitrariedades que estão sendo praticadas contra o espectro ideológico da sociedade brasileira, foi objeto de uma entrevista desse ministro, se colocando como vítima deste processo. Pois muito bem, aonde está a imparcialidade desse juiz? Se ele se coloca como vítima, ele justifica que pode se manter à frente do processo porque o agredido não era ele, era o Estado, ou seja, o rei sou eu. Ele se arvora em defensor da democracia, como se a democracia pertencesse a um indivíduo e não à sociedade brasileira. O Brasil está de ponta cabeça. Esse desequilíbrio ameaça a democracia. Nós precisamos ter a coragem de denunciarmos essa situação, e este evento que hoje está se realizando é uma demonstração de que ainda está viva a indignação da população e vocalizada nesse momento pelos senhores deputados e senadores que aqui estão. Porque o que acontece nas ruas de todo o Brasil é um sentimento de impotência, é um sentimento de injustiça, é um sentimento de que a justiça perdeu a credibilidade. Precisamos defender o judiciário, precisamos defender o legislativo, precisamos defender a democracia. E quero lembrar aos senhores que a semana passada foi divulgada uma pesquisa de opinião. É verdade. Onde pelo menos metade da população aprovava as ações do Supremo Tribunal Federal e a outra metade rejeitava. Mas pasmem, se vocês olharem os microdados, aqueles que acham que a justiça está agindo de forma adequada, mais de 90% votou em Lula. Aqueles que acham que a justiça não está correta, mais de 90% votou em Bolsonaro. Então, quem sabe ler entendeu. Quase a totalidade da população brasileira afirma: a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. Muito bem. E a lei precisa ser a lei que defende a mim e ao meu inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. É essa a ponderação que quero fazer e a reflexão que faço com os senhores. E quero homenagear os brasileiros que por todo o Brasil foram à praça pública com coragem, sem medo, apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar das medidas arbitrárias, apesar das exceções que se tornaram banais. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inertes achando que isso é natural. Não é. E eu peço à população brasileira que está nos ouvindo agora que procure o seu parlamentar,
que procure o seu representante e peça a ele que faça justiça. E aí, ficou claro que essa confusão está longe de acabar, né? O que vimos hoje pode ser só o começo de uma briga que vai esquentar ainda mais nos próximos dias. Agora a bola tá com o Senado, né? Eles podem dar andamento ou enterrar de vez esse pedido de impeachment. Mas uma coisa é certa, o clima em Brasília tá pegando fogo. E a oposição não vai largar o osso tão fácil. Enquanto isso, nas ruas, a galera tá dividida. De um lado, quem defende o STF, com unhas e dentes. Do outro, quem acha que já passou da hora de alguém colocar um freio nos ministros, né? E você, o que você acha que vai acontecer? O jogo tá só começando. E a próxima jogada pode mudar tudo. Então fica ligado, porque essa história tá sendo escrita agora. E você tá no meio dela. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar nosso canal a crescer e ainda quer continuar por dentro de tudo que tá rolando no Brasil e no mundo, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada.